Carla, é um momento importante. A PEC do voto impresso vai ser votada, aliás, amanhã no plenário da Câmara, Uhum. depois de ter sido derrubada na comissão especial. Há, nesse momento, aquele desfile agendado para amanhã, né? Um aparato grande militar, tanques, lança-mísseis. A gente já comentou aqui nessa edição do All News. Você tem muitas fontes dentro aí dos militares, né? Conversa com muitos militares. Como é que essa questão toda está sendo analisada? Esse ambiente, um ambiente bem pesado nesse momento, né? Diego, eu diria que tem uma parcela grande dos militares, apesar de que a gente costuma e associa efetivamente os militares a esse governo, porque eles têm grande número nesse governo, mas da ativa mesmo a gente tem ali o Pazuello, que é assessor especial para assuntos especiais ali do presidente e tal. Mas a gente tem, eu conversei com alguns militares, com alguns generais do alto comando do Exército, que rechaçaram qualquer. Primeiro, que o Exército não está querendo se manifestar oficialmente, porque está dizendo que essa atividade de amanhã é uma atividade da Marinha, né? Então, está passando a bucha para a Marinha ali, aquela coisa. Mas ali nas conversas reservadas, eles admitem que esse exercício amanhã não tem nenhuma. Assim, o exercício em si, ele acontece anualmente. Ele é programado para acontecer anualmente, ele já estava programado e ele é programado para acontecer aqui próximo do Distrito Federal, Brasília, no município de Formosa, onde lá o Exército tem um espaço, um grande quartel, que tem um espaço justamente para fazer esses tiros, para fazer todas essas demonstrações, e o exercício vai acontecer de fato lá. O que tem de diferente nisso, que foi revelado hoje pela Thaís Oyama, que veio um convite da Marinha para dizer que a Marinha decidiu parar na porta do Palácio do Planalto para entregar um convite. A China não sabe nem quem vai entregar o convite, mas pelo que eu conversei, vai ser ali um militar da Marinha qualquer, não vai ser nenhum almirante, não vai ser ninguém do alto escalão. Os generais do alto escalão, do alto comando, ficaram bastante incomodados porque eles falam que é mais um desgaste para as Forças Armadas, é mais uma vez o Exército, as Forças Armadas sendo colocadas aí num debate que eles não deveriam estar. E alguns deles reforçaram, Diego, uma coisa que eu acho importante a gente falar, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Que fizeram questão, eles evitam entrevistas, segundo eles, justamente para não politizar. Eles falam que qualquer declaração deles pode ser politizada e eles não querem colocar mais lenha na fogueira. Enfim, a gente está aqui na luta tentando convencer eles para falarem em on, né? Sempre bom. Mas o que eles colocam ali é de que, enfim, não há nenhuma chance, eles falam, pelo menos três generais do alto comando que eu conversei falaram, não há nenhuma chance de ruptura institucional, não há nenhuma chance de o Exército cumprir uma ordem ilegal. Por exemplo, eu perguntei para alguns, quando o presidente diz que vai agir fora das 4 linhas da Constituição, o que ele pode fazer? O presidente pode mandar o Exército ir fechar o Congresso, o presidente pode mandar o Congresso ir fechar o STF, são questões inconstitucionais, e por isso mesmo esses militares que hoje, que é importante a gente ressaltar isso, não são os militares da reserva, são os militares que hoje detêm o comando das tropas, né? O alto comando é quem comanda aí os militares nas pontas dos quartéis. Eles falam, não existe a possibilidade de que o Exército cumpra nenhuma ordem ilegal, ou seja, não há a chance do Bolsonaro falar fechem o Congresso ou fechem o Supremo e os militares irem lá como queria o filho do presidente com um cabo e com um soldado, enfim, institucionalmente isso não é possível. Óbvio, aí tem a parte das ressalvas que a gente precisa e não pode minimizar, sim, eles admitem que há um risco, sim, de algum tipo de distúrbio social ou problemas de protestos, eventualmente com a questão das eleições, como o Bolsonaro vai se comportar. Eles citam o episódio dos Estados Unidos, da invasão do Capitólio, mas aí ficam reforçando que o Exército não se posicionará, não se posicionará. Apesar disso, hoje uma dessas fontes me disse uma questão que vale também ficar como alerta, Diego, que é uma questão que a gente precisa ver qual que seria o instrumento que o Bolsonaro poderia, enfim, criar algo nesse sentido. E aí ele colocou assim, se, por exemplo, a gente tiver um momento de distúrbio muito forte no país, que justifique, por exemplo, um pedido de garantia da lei da ordem, né, uma GLO, aí sim o Exército teria, porque seria um instrumento legal, que intervir. Mas hoje, no cenário, de novo, dos generais que comandam as tropas de fato e não dos generais da reserva que estão diretamente associados ao presidente, eles são muito enfáticos em rechaçar qualquer possibilidade de golpe.
mas todos admitem que o exercício de amanhã e essa questão de entregar o convite para o presidente, tudo isso, foi totalmente fora de ordem, é um constrangimento para eles e mais um desgaste para as Forças Armadas, que no governo do presidente Bolsonaro vai aí acumulando uma série de desgastes, quase como o número de pedidos do impeachment do Lira, que vocês falaram mais cedo, que já vai sentando em 130 impeachments. Episódios de desgaste para as Forças Armadas como instituição, nesse governo Bolsonaro, infelizmente para eles, militares, está se somando cada dia mais uma, e pelo visto não vai parar tão cedo aí esse constrangimento, né,